Dona Irani não tinha certeza se daquela vez receberia seu cartão do Bolsa Família. Mas era o dia da entrega e ela não poderia faltar. Mas que coisa, eles já tinham ido embora. Aí apareceu aquele carro que parou e foi voltando devagar. Quando viu o cartão, ela mal pôde acreditar. Moço da Caixa, de feliz 2009. O senhor é um presente para mim. Quem somos? Como chegamos até aqui? De onde viemos? Por que somos o que somos? Charles Darwin, que nasceu há 200 anos, era um naturalista discreto que não gostava de discussão. Ele observou a natureza incansavelmente e concluiu: nós não fomos criados de uma só vez por determinação divina. Os seres vivos evoluíram e se diferenciaram aos poucos. Essa conclusão, na época, foi considerada uma heresia. Mas Darwin não parou aí. Também concluiu que homens e animais são parentes. Toda a vida na Terra tem uma história em comum. Somos muito mais conectados do que poderíamos imaginar. Isso foi uma revolução. Hoje a Globo News começa uma série de programas que celebram a vida e a obra deste cientista inglês que desenvolveu teorias tão ameaçadoras para a época. Vamos também tratar das polêmicas e das consequências do pensamento do homem que mudou para sempre a nossa visão de mundo. Esta casa é um antro de subversão. Ou foi 200 anos atrás, quando aqui viveu, pensou, trabalhou e teorizou um cientista britânico chamado Charles Darwin. A casa, na região de Kent, leste de Londres, entrou para o patrimônio histórico inglês. Subversão, sem dúvida, porque foi nesta casa que Darwin organizou suas ideias. Ele subverteu a noção predominante na época, e promovida sobretudo pela Igreja, de que o mundo, a vida, tudo havia surgido de uma vez só. Os homens e os dinossauros, as minhocas e a jabuticaba, tudo tinha surgido de uma só vez, por criação divina. Segundo Darwin, não foi bem assim. As espécies, animais e vegetais, se desenvolveram ou evoluíram a partir das células mais simples. E nos últimos 4 bilhões de anos foram se adaptando às condições em volta. Algumas espécies não aguentaram o tranco e desapareceram. A maioria, na verdade, sumiu. Outras se ajustaram ao clima, ao ambiente e estão se reproduzindo até hoje. Da mais recente orquídea ao antigo tubarão. O ser humano é apenas uma entre as várias espécies neste processo de evolução. Não descende do macaco, como muitos até hoje dizem, quando tentam ridicularizar as ideias de Darwin. O que ele disse foi que homem e macaco têm ascendentes comuns na evolução. Janet Brown, da Universidade de Harvard, biógrafa de Darwin, comenta a reação exacerbada à teoria do ancestral comum, que ficou conhecida como Guerra dos Gorilas. After The Origin of Species was published, there was a terrific debate, of course, about the possible ape ancestry of humans. And one of the amazing things that coincidentally happened was that the gorilla, the animal, the gorilla, became much more known to Westerners through that same period and was incorporated very dramatically and rapidly into these debates. Many, many individuals felt that the animal was so primitive, so bestial, so aggressive that it could not be an ancestor for humans. We know different now, that they're not aggressive at all and that they are very closely related to us.
O filósofo americano Daniel Dennett explica que Darwin mostrou a dimensão exata e limitada do homem no universo. I think there have been several great demotions in human self-perception. Galileo Copernicus put us as on a planet revolving around the sun rather than as the center of the universe with everything revolving around us. Astronomy has shown that we are a tiny speck. Our star is one out of billions of stars in the Milky Way, which is one out of billions of galaxies. We are the tiniest imaginable insignificant speck in the whole universe. And Darwin shows us that we're just lucky to be on a planet that for over 4 billion years has had the right conditions for life to evolve. And we're the current manifestation of life. It won't go on forever. A obra maior de Darwin foi esta, Sobre a Origem das Espécies. Na época, foi considerado um livro meio difícil quando o editor recebeu. Na verdade, o editor nem queria publicar, virou para o Darwin e perguntou: mas por que você não escreve sobre pombos? Todo mundo gosta de pombos. O Darwin, na ocasião, já tinha decidido que ele precisava publicar rápido, porque percebeu que outras pessoas estavam chegando na teoria dele e insistiu na publicação. O editor acabou cedendo e, desde então, o livro nunca mais parou de ser vendido. A primeira edição, de 1.250 exemplares, foi toda vendida em poucos dias. Não significa que quem comprou o livro gostou do que leu. People before him had tried to do the same thing, but in lesser terms. And I think what Darwin did had a huge impact on everybody, not only in the sort of gentleman scientific world, but for the lay people of Victorian England as well. I mean, what he was saying pretty much negated everything in people's religious beliefs, so it had a huge impact on people. He was living here, his wife Emma, and the kids around. His wife was very religious, very traditionalist in that sense. And this is Victorian England we're talking about. To what extent do you think the delay that he imposed on himself to review his theories was based on the fact that his wife would probably be shocked by it, as she was? I don't know whether it was Emma's influence and presence that had a direct influence on the delay of him publishing his theory, but I think certainly it was a source of tension between them, not overt tension as we would have today, but certainly before they got married there was an exchange of letters between them, and Emma was very concerned about his thoughts and theories, even at that point in the 1830s. So I think although Emma's presence and her being Darwin's wife didn't delay it exactly, I'm sure that Emma's religious beliefs did have an effect on how Darwin went about pursuing his theories. I think his wife did not repress Darwin's ability to think about religion. She was, of course, religious, but they managed in their married life to keep their belief systems relatively separate. It was not a divisive issue between them. Ex-estudante de teologia na Universidade de Cambridge, quase seguidor de uma carreira na igreja, Darwin esbarrou em fatos e descobertas científicas que abalaram sua crença religiosa. A morte de sua filha Anna aos 10 anos contribuiu para sua perda de fé. It was not so much that the child died, it was the suffering beforehand, that this was a terrible way to die. And it's absolutely clear that Darwin was devastated and never really recovered from this. Now, the relationship of that event to his declining religious belief is a little bit difficult to find out, because he said that he was still in some way a believer when he wrote The Origin of Species. So that's 5 or 6 years after the child died. But I think it's absolutely clear that he broke all formal connection with the church on the death of this child.
Quando conheceram as ideias de Darwin sobre a evolução, que dispensava a intervenção divina, muitos de seus amigos religiosos as rejeitaram. There were some religious figures, some of whom were very dear friends of his, who simply couldn't accept it. They just stood back and recoiled and said, this is atheism, this is terrible. And to a large degree, Darwin had expected some of that response. He was hurt, he was distressed, but he had expected to be criticized. More interesting for Darwin were those theologians who were able to go halfway, who were able to say to him, if you allowed a God to set the evolutionary process into action, then I could easily espouse this view. Seu próprio mentor em Cambridge, John Henslow, professor de botânica que lhe ensinou tanto sobre a natureza, era um homem muito religioso. Cientistas que examinaram com detalhes as pesquisas de Darwin destacam a importância do trabalho minucioso dele durante muitos anos na coleta de dados sobre plantas e animais para poder fazer comparações. This is a tree collected in Bahia in 1832. He was under orders to collect everything, right? So he collected massive quantities of rocks, of animal skins, you know, bird skins, for example, plants, sent them all back to Cambridge in 4 large trunks. And to Henslow. So everything came to Henslow. Henslow then kept the plants for himself, and you can see these are actually, it means Museum of Henslow. This is a single genus called Scalesia, and this one, for example, was named Scalesia after him, after Darwin. So that's Scalesia darwinii. Yeah. And these are first collected by Darwin. And what Darwin did when he went to the Galapagos, because he knew that Henslow was interested in the plants that were unique to oceanic islands, like the Canaries is one area, Cape Verde Islands was another, he collected everything in flower on the Galapagos. So he made a special study of the Galapagos. And it was seeing this range of material, which is all one genus, and you can see how different it is. And they come from different islands too, you see. James Island. Unfortunately, we, in our arrogance, renamed all the islands of the Galapagos. British names. This is Santa, yeah. And they're all named for admirals in the British Navy. Galapagos was an eureka moment for him. No, I don't think he had a eureka moment. What he would be... Darwin wasn't that kind of person. Darwin was a meticulous collector of everything. And what he was thinking about when he saw this was the patterns of variation he was seeing. What Darwin gradually realized was, well, maybe these things are not varieties, maybe they are incipient species, new species emerging. The Darwinian view of the world is to look at it this way, in which it's branching up into the classic tree way, in which, you know, from the ground as a single thing growing and the branch is growing upwards. Este material daria sustentação sólida às suas conclusões de que a natureza é uma guerra entre espécies, vegetais ou animais, e que as mais fortes e mais adaptáveis são as que sobrevivem. Quando as espécies se reproduzem, fazem cópias de si próprias, nem sempre idênticas, pois ocorrem mutações ou desvios que criam variedade. Darwin chamou isso de seleção natural. Chegar às conclusões de Darwin em meados do século XIX, com o conhecimento limitado sobre o assunto na época, foi nada menos do que revolucionário. Darwin só decidiu publicar sua teoria depois de receber uma carta enviada da Ásia por um naturalista compatriota. Alfred Russel Wallace colheu 100.000 variedades de animais e plantas em viagem por várias partes do mundo, inclusive a Amazônia brasileira, e extraiu de seus estudos uma teoria que se identificava com o que Darwin havia concluído. E as ideias de Wallace
Darwin teria plagiado? He didn't take anything from Wallace. Nothing at all. Wallace did nothing except arrive at the same conclusion. Darwin had already written it all down. Then, by the time he came to publish The Origin, it was based on 17 years of accumulated wisdom. O próprio Wallace jamais questionou a primazia de Darwin. Darwin era um dos 6 filhos de um médico rico. O pai se convenceu de que a medicina não estava no futuro de Darwin e o encaminhou para Cambridge a fim de estudar teologia. Darwin acabou trocando a igreja pela natureza. O futuro do naturalista começou a ser traçado quando Darwin recebeu uma carta de seu professor Charles Hensland, comunicando que tinha indicado seu nome como acompanhante em uma viagem para muito além das praias inglesas. Um capitão britânico de nome Robert Fitzroy tinha uma viagem planejada pelo mundo, saindo daqui do sul da Inglaterra. Durante vários anos, ele iria percorrer vários países e recolher amostras de plantas, de animais, fósseis, rochas. O excêntrico Fitzroy, que tinha 23 anos, contratou então Charles Darwin, que tinha 22. Depois ele diria que contratou Darwin porque gostou da forma do nariz dele. De qualquer maneira, os dois que estavam a serviço da grande potência científica da época, a Inglaterra ou o Reino Unido, partiram em viagem a 27 de dezembro de 1831, a bordo do navio que iria se tornar famoso, o Beagle. A viagem, que durou 5 anos, iria se tornar célebre pelo que Darwin recolheu de espécies animais e vegetais, rochas e fósseis em vários países, inclusive no Brasil. Não foi fácil a convivência de Darwin com Fitzroy. O capitão era o que hoje chamaríamos de ciclotímico, bipolar, tinha altos e baixos no comportamento. Precisava de alguém junto para não cair em tentação suicida. Curiosamente, muitos anos depois da viagem, ele de fato se suicidou. Depois de passar 20 dias no arquipélago de Cabo Verde, o Beagle finalmente chegou ao Brasil. Antes de atracar aqui no Rio de Janeiro, ele passou por Fernando de Noronha e pela Bahia. E na Bahia, Darwin teve contato pela primeira vez com a floresta tropical. Ele entrou na floresta e depois escreveria em seu diário: "A floresta, nem sei para onde olhar." Ele nunca tinha saído da Inglaterra, né? E é a primeira vez que ele vem aos trópicos. Ele já tinha lido a obra do Humboldt, estava relendo de novo também. E ele fica completamente abismado com o que ele vê. Ele para ele escutar a chuva. Ele nunca viu nada igual. As cores são completamente diferentes. As epífitas, as plantas que mais chamam a atenção na passagem dele aqui também no Rio, né? Já que bromélias são plantas só do continente americano, né? Então ele fica verdadeiramente admirado com tudo que ele vê aqui. Essas aqui são algumas das árvores que o Darwin possa ter visto naquela ocasião, quando ele relata o que ele viu aqui. Era um jardim botânico muito jovem ainda, então a ideia era um jardim de aclimatação de plantas, e essa aqui, por exemplo, é o cravo da Índia, né? Que era muito utilizado na época que não tinha geladeira, né? Para se temperar tudo, com sal, pimenta, cravo, tudo temperava-se. Tem fruta-pão. Ele ficou admirado também com a sombra da mangueira. Ele diz lá no relato dele que ele não imaginava que uma árvore pudesse ter uma sombra tão escura como é uma sombra de uma mangueira, né? Que ela fecha, as folhas fecham completamente a passagem de luz. Se é uma mangueira muito bem formada, a sombra realmente dela é muito escura. Ele também, como todo naturalista, prestava muita atenção nas relações humanas, nas relações do país com os seus habitantes. E ele falava que a escravidão era a pior coisa que tinha no Brasil. E ele reclamava dos portugueses, inclusive, até fisicamente mesmo, dizendo que os negros tinham um porte mais elegante, eram de uma inteligência maior, né? Até, e ele
Ele tinha muita preocupação com isso. Ele era de uma família muito liberal, né? Porque, inclusive, ele viu em alguns momentos coisas de até um pouco de tortura. Aqui no Rio mesmo, e ele falava que as mulheres eram muito cruéis. Lá na Fazenda Sossego, em Conceição de Macabu, onde ele ficou mais tempo, ele foi para lá com os ingleses, e um desses ingleses tinha vários escravos. E ele dizia, e numa discussão com um feitor lá, né, com um capataz, esse cara queria separar as famílias e vender os homens para um grupo e as mulheres e as crianças para o outro. Ele achava aquilo de uma crueldade enorme, né? Quando o Beagle tornou a zarpar da costa brasileira, em seu caminho de volta para a Inglaterra, Darwin observou: nós finalmente deixamos a costa do Brasil. Eu agradeço a Deus que nunca visite novamente uma nação escravocrata. Do Brasil, o Beagle seguiu viagem pelo resto da América do Sul e faria uma escala-chave nas Ilhas Galápagos, que pertencem ao Equador. Ali, Darwin teve a atenção captada pela pequena variação entre espécies de plantas e pássaros em ilhas vizinhas. Ele interpretou as variações como resultado de adaptação às condições de cada ilha. Anos depois, Darwin concluiria que as variações mais apropriadas à sobrevivência de cada espécie acabariam se impondo e passando às gerações seguintes. Ao contrário de algumas interpretações populares, Darwin não teve uma revelação instantânea em Galápagos e ali estabeleceu a teoria da evolução das espécies como um momento eureka de descoberta. Darwin entregou suas amostras de animais, plantas e fósseis às sociedades científicas britânicas e prosseguiu em sua vida pacata de estudos, sobretudo depois de se casar e mudar para a casa de Kent, onde teve 10 filhos, perdeu 3 deles e ficaria lá até morrer. Todo dia depois do almoço, Darwin dava uma caminhada por essa trilha. Era a hora que ele se dedicava a pensar sobre o que estava estudando, trabalhando, pesquisando. Passava por aqui, respirava um ar puro, dava uma olhada nas plantas e, de vez em quando, ele parava ali na estufa para examinar suas experiências em botânica. Em Kent, Darwin percorria o jardim, onde gostava de lidar com plantas e minhocas. Sim, adorava minhocas. Tocava até piano para elas e escreveu um livro sobre minhocas. Darwin ficava muito em casa, até porque vivia doente. Alguns especialistas hoje acham que ele poderia ter adquirido doença de Chagas na América do Sul. Ele foi juntando anotações em casa como conta-gotas, até publicar suas controvertidas conclusões 150 anos atrás. Morto em 1882, Darwin recebeu finalmente a homenagem de seu país com um privilégio concedido a poucos: um túmulo na Abadia de Westminster, em Londres, ao lado de Isaac Newton e de outros heróis britânicos. Um debate sobre Darwin entrou para a história. Ocorreu durante um debate da Associação Britânica para o Progresso da Ciência, um ano depois da publicação do famoso livro de Darwin. De um lado, o amigo dele, Thomas Huxley. Do outro, o bispo de Oxford. O bispo começou o debate dizendo: gostaria de saber se o Sr. Huxley se considera descendente dos macacos por parte de mãe ou por parte de pai. Huxley rebateu: prefiro ser parente de macaco do que entrar num debate desses com ideias tão tolas. Estava clara a revolução que as ideias de Darwin iriam desencadear. No próximo programa vamos tratar da teoria da evolução e do impacto que ela provoca até hoje. Até lá!
Você vai ver no próximo programa. A grande ousadia de Darwin foi enxergar a natureza como senhora da vida e destronar o ser humano do papel central que ele ocupava. As ideias de Darwin e o pensamento científico no século XIX. Como a teoria da evolução ajuda a ciência hoje. A evolução por seleção natural é um fato bem estabelecido. E a prova final veio com os estudos do genoma. Darwin, 200 anos. Segundo programa. Próxima quarta, 11h30 da noite. A crise financeira derruba as certezas. Esta crise é muito mais uma oportunidade do que um perigo para o Brasil. Para onde vai o dólar? Qual é a sua projeção para o desemprego aqui no Brasil? Como é que o senhor vê esse acúmulo de carnês das pessoas com menor poder aquisitivo? Cortar gastos, investir, consumir, pagar dívidas. Como garantir o emprego? Planejar o futuro. Quanto tempo vai durar a crise? Isso é uma crise para 2, 3 anos, eu não sei. Vamos investir todos os centavos possíveis em coisas produtivas. O principal objetivo é proteger o emprego e a renda. Não vale a pena pregar otimismo ou pessimismo, vale a pena sermos muito equilibrados. Nós estamos reduzindo a tributação de imposto de renda sobre a pessoa física. Na Globo News, a sua pergunta não fica sem resposta. Já imaginou se o Brasil for sair melhor dessa crise toda mundialmente? Nós vamos ficar muito famosos.